Senhores, nunca é tarde para falar sobre alienação parental. Se você é um homem que, pai solteiro, separou da esposa e não consegue ver seus filhos por motivos que seja, atenção nesse vídeo. Talvez, em algum grau, você esteja passando por esse tipo de situação que o Nego Di está passando. Segundo ele, depois de 5 anos terminados com a sua ex-esposa, seu filho crescendo, agora que ele arranjou uma nova mulher, a ex-esposa estaria usando o filho de chantagem para separar ele da paternidade dele. Segundo ele, a ex-esposa, vendo a atual situação dele, que ele acabou tocando a vida em algum sentido, começou a persegui-lo nas redes sociais, fazendo acusações e privando ele de ver o próprio filho. Vamos ver a versão de Nego Di e ao mesmo tempo conversar sobre o caso de alienação parental. Vamos refletir, senhores. Um monte de gente aqui me mandando mensagem, me perguntando cadê meu filho, por que eu não falava, por que eu não mostrava ele. Sabe por que eu não mostrava? Porque eu tava com um processo na justiça, tentando pegar a guarda do meu filho, que quando vem pra minha casa não quer ir embora, porque na casa dele ele apanha, porque na casa dele é obrigado a mentir. Entrei com processo, fui em delegacia, fui atrás de juiz e não resolve nada. Eu brinco aqui com todo mundo, zoo a galera, mas tem um lado humano, tem um lado pai. Eu sempre fui o pai que eu sempre quis ter, que eu nunca tive. Sempre fui o ex que eu queria que meu pai tivesse sido pra minha mãe. E hoje eu sou o padrasto que faz papel de pai, eu sou um marido foda pra caralho e eu tento ser um pai foda pra caralho e não desisto do meu filho. Mesmo ele tendo mentido, porque eu sei que foi a mãe dele que mandou. Tenho prova de tudo que eu tô falando. E seguinte, não falei antes porque ela teve a cara de pau de pedir uma medida protetiva, porque disse que eu tava ameaçando ela, sendo que faz 4, 5 anos que eu nem olho na cara dela. Então olha o que aconteceu até agora. Nego Di estava com essa mulher, se relacionou com ela, teve um filho, se separaram. 5 anos depois ele toca a vida com uma outra mulher que já tinha um filho inclusive, então ele acabou virando um padrasto e o filho que ele tinha com a ex-mulher acabou sendo alienado dele devido à medida protetiva e ações na justiça que a ex-mulher colocou depois de ver ele tocando a vida dele e tendo uma vida, inclusive um novo filho com essa mulher atual. Vocês têm um monte de mulher que se fode aí, ó, que é ameaçada de morte, que apanha, que sofre feminicídio, mas tem um monte de mulher que fode a barca, tá bom? Tem um monte de mulher que não passa nada. Eu me separei, eu fazia trabalho de Uber, eu ficava buscando, levando pra tudo que é lugar. Era pensão, era dinheiro, era escola, era plano de saúde, pagava pix de bagulho que eu nem sabia o que era, eu era o trouxa. Tá bom? Enquanto isso, meu filho estava sendo agredido dentro de casa, estava indo em delegacia de polícia fazer boletim falso. Um dia, a polícia civil bateu na minha casa, me reconheceram, ficaram com vergonha porque tinha sido feito um boletim falso, que eu tinha arma de fogo em casa, chegaram, não tinha nada. Tiveram que me pedir desculpa, assinaram nada consta. Fazem 5 anos que eu me separei, tá? Fazem 3 que eu já tô num relacionamento novo. E a mina fica falando de mim, fica falando, inventando bagulho, usando bagulho pra se promover, pra trabalhar, inventando mentira e muita gente acredita. Mas enquanto tava falando de mim, tava tudo bem. Só começou a falar da minha mulher, eu sou homem de verdade, começou a falar da minha mulher, começou a inventar um monte de bagulho, entendeu? Então assim, chega, acabou o silêncio. Não falei antes, porque essa mina foi lá, fez boletim de ocorrência, de medida protetiva, disse que eu ameacei, ela inventou um monte de negócio, tomou 5 processos no rabo, inclusive não pode falar de mim na rede social dela, ela sabe, tem uma liminar que ela perdeu, vai perder a guarda do filho, e se não perder a guarda do filho, eu tenho certeza que quando ele puder escolher, ele vai escolher ficar comigo, porque ele é feliz aqui, tá bom? Senhores, vocês já entenderam, né? Um pai e uma mãe, depois de um término conturbado e depois de um tipo de rixa indireta, acabou tornando a guarda do filho um caos e um problema na vida. O pior de tudo é que aquela pessoa que não consegue escolher é aquela que mais sofre, que é a criança. Nós falamos muito aqui de autorresponsabilidade masculina e de paternidade presente. Eu tenho aqui diversos vídeos sobre paternidade e o quão poderosa é uma presença masculina na vida de um garoto que está crescendo. Coisa que mulher alguma pode chorar, espernear, argumentar, fazer textão. Mulher nenhuma vai substituir a presença imediata de um homem como figura masculina na sua vida.
nenhuma mulher, assim como um homem não consegue substituir uma figura feminina na vida de um garoto ou uma garota que está em crescimento e precisa de orientações, postura e uma visão do que é um homem ou uma mulher na vida prática e real. Simples assim. Então esse desfalque na família acaba prejudicando principalmente a criança. Sempre dizem que há 3 versões de uma história: a dele, a dela e a verdade. Portanto, eu não vou colocar a minha mão no fogo pela versão do Nego Di. Ele, humorista, bem-sucedido, pós-BBB, se deu bem na vida e tem que lidar com uma ex problemática. Ponto final. Qualquer coisa além disso é especulação. Mas independente disso, se você é um homem, pai solteiro, acompanha aqui o meu canal, que é um canal feito de homem para homens, e sofre em algum nível alguma alienação, seja algum tipo de desinformação onde você não consegue comparecer a datas importantes, festivas do seu filho, como aniversário, algum feriado, etc., ou você percebe que seu filho está carregado de mais informações sobre você, implantados pela sua ex, essas coisas minuciosas que você no dia a dia percebe e que ninguém mais além de você entende isso, pois é, esse inferno emocional causado por um mau término, só você sabe o que está passando e só você conseguiria resolver isso. Como? Infelizmente, usando o estado de árbitro, contratando um ótimo advogado, onde ele irá estabelecer exatamente o limite entre os deveres dela e os seus, o tempo dela e o tempo seu com o seu filho. Só assim, infelizmente, você vai conseguir ter acesso ao seu filho e não pagar de vilão porque está distante dele. Eu não estou sendo catastrofista aqui, eu estou falando para uma audiência muito específica dos meus seguidores que têm filhos, são pais solteiros e querem ser essa figura forte, honrada, que dá uma direção, que está presente, que diz não, que dá limite a um garoto que está em crescimento. Eu já disse aqui, em um contexto de modernidade, de famílias desestruturadas, um pai presente é revolucionário. Infelizmente, o mínimo acabou se tornando o máximo. Quanto mais você for um pai presente na vida do seu filho ou filha, já que falamos aqui que a ausência de um pai na vida de uma mulher também tem caos emocional e dano quase que permanente, mais você estará contribuindo, mesmo que numa ação prática e individual, para uma realidade melhor. Você está criando um garoto que vai ter uma figura masculina imediata e não vai precisar recorrer à mídia para tentar ser um homem de verdade, seja através de astro, da música, influencer, não interessa. Ele vai ter a você como espelho. Já disse aqui, filhos não ouvem, filhos imitam. Se tem a quem imitar, tem a quem se espelhar. Senhores, compartilhe essa mensagem aqui sobre alienação parental, sobre a importância da masculinidade e alienação parental e o quão terrível pode ser quando um término ruim acaba prejudicando a vida de um garoto que não tem nada a ver com essa história. 5 anos sem pai presente. Vai ter dano? Bem, começa aí, né? Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.